Reobar, todo mundo conhece, obviamente, tetraneto do Zumbi dos Palmares. Tivemos algumas polêmicas, algumas discussões no decorrer desses 2, 3, 4, 5 últimos anos que nós fizemos Zumbi Quilombo dos Palmares, com a própria história não, mas com historiadores da nossa terra, inclusive. Ele colocou em questionamento, colocou em pauta, colocou em dúvida a própria história na qual ele sempre pesquisou e ele constatou. Ou seja, na verdade, ele colocou em dúvida a sua própria opinião, a sua própria pesquisa. Ele não acreditou nem nele mesmo. Você falou a pura verdade. O desentendimento que houve entre eu e o professor Zezito de Araújo no estado de Alagoas, quando eu chamei ele a atenção. Tantos anos que o senhor mora em Maceió, e eu, junto ao lado de meus pais, meus tios, que eram todos vivos, viviam na usina ali. Muitos engenhos açucareiros. E lá então viviam meus tios, meus avós, bisavós, tataravós, tetravós, etc, etc. Você nasceu em União dos Palmares. Eu nasci em União dos Palmares. Onde é localizado? No mesmo local onde dizem, porque não é verdade, que nasceu Zumbi dos Palmares, de acordo com meus avós. Meus bisavós, Zumbi dos Palmares não nasceu na Serra da Bahia. Você nasceu na África, ninguém sabe, na verdade. Não, Zumbi dos Palmares eu sei, meus avós sabem onde ele nasceu. Ele nasceu em União dos Palmares, em Atalaia, na terra que o trem anda de ré. É porque Atalaia é uma cidade próxima à União dos Palmares que na época não tinha tanto de União dos Palmares. Meu pai nasceu em Conceição do Peixe, Atalaia. Então minha família toda é Atalaia e lá nasceu o rei Zumbi dos Palmares. Historiadores que querem saber tudo não têm consciência de fazer uma história, de escrever ou de editar de maneira mais correta aquilo que realmente é existente. Eu sei muito bem o ventre da mulher que eu nasci. O próprio presidente da República, certa vez eu falei para ele, em entrevista, se o senhor disser que eu não sou tetraneto do rei de Zumbi dos Palmares, eu desminto o senhor, porque eu sei muito bem a barriga vagina da mulher que eu nasci. Zumbi não é rico, Zumbi não tem nada. E por que motivo eu vou querer ser tetraneto ou sangue de Zumbi dos Palmares? Mas essa constatação foi dada também pela história pelo Exército, pela Polícia Militar, pela revista. Revista... Estou no livro, Brasil de AZ. Brasil de AZ. Quem escreveu não foi eu, foi a Biblioteca de Brasília Nacional. Pela Revista da Ciência Internacional, né? Claro, eu tive as maiores averiguações feitas pelos maiores professores, historiadores do Estado de São Paulo. E do Brasil, né? E do Brasil, do mundo. Quem vai dizer que o homem, um ilustre professor, como o Dr. Flávio Pereira, interessante que da ufologia, foi para Maceió, dedicou, não pediu dinheiro para ninguém, foi com dinheiro próprio, simplesmente porque eu era professor e pertencia à Escola Superior de Ciência. Todo o processo vem sendo constatado a cada dia, a cada momento. A própria imprensa, né, a imprensa alagoana, a imprensa do Brasil, né, do mundo inteiro. O historiador nosso da Alagoana, aquele é historiador verdade. Qual é o nome dele? Professor Edson. Professor Edson, que ele conhece da UFAL, da Universidade. O homem sério, negro. Teve um irmão como juiz que foi muito criticado. O que eu acho incrível, sabe o que é? Vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, é que os políticos, eles fazem de tudo para homenagear a si mesmo com as mais variadas condecorações, onde na sua maioria eles são corruptos, bandidos, mau elementos, desumanos e desonestos. Na sua maioria, não é a minoria não, é na sua maioria. Aí você pega um cidadão no contexto da história
da cultura afro-brasileira, neto comprovadamente de Zumbi Quilombo dos Palmares. Em Alagoas não tem uma rua ainda com o nome dele em vida. Não tem uma praça ainda com o nome dele em vida. Em São Paulo existe. São Paulo já tem. Olha Na só. cidade de onde? São Paulo já tem. Na cidade do Imbu. Mas Alagoas não. Um dos historiadores alagoanos, ele teve a ignorância, o analfabetismo, de escrever uma matéria no jornal desmentindo que ele não era tetraneto do Zumbi e quebrou a cara. Negro, assim como nós. Professor Zezito de Araújo. Quem é Zezito de Araújo? Esse Quando cidadão. ele chega a metade do que eu estudei, do mundo que eu sou aplaudido e sou formado. Eu sou reconhecido e formado na Harvard O rei. como cientista. O rei, ele foi redescoberto pelos nigerianos, né, pelos reis, pelo reinado nigeriano, Que vieram aqui para o Brasil vieram aqui para viver e conviver comigo para saber minha descobri-lo, história. encontrá-lo. Encontraram ele, levaram ele para a Nigéria, onde ele ficou. Ele vai contar essa história rapidinho. Quanto tempo ele ficou no mato? Talvez o único no mundo. Fui recebido pela manhã e fiz Ifagro. Ifagro vê isto. Me levaram, me conduziram à floresta de cobras peçonhentas, muito fechada. Fui conduzido pelos 5 reis, inclusive 2 ou 3 deles, se a memória não me falha, já são falecidos. Os 60 arabais e acodais, que são os homens mais inteligentes, mais conhecedores da história africana. Lá então, entrei em estado de alfa, ou de delta, não sei o dizer, entre os dois. Sei que perdi a consciência. Fiquei lá, na floresta, comendo e bebendo e não sabia quem eu era. E não fui drogado como se faz aqui no Brasil e no mundo. Simplesmente perdi a minha consciência através de invocos, que a gente chama o for. O for aprendi isto, quer dizer, as invocações sagradas da história de Fá, Pelé e Fá, que eu estou vendo aqui no Brasil uma vergonha e não tem governo nem autoridade para corrigir isto. Indivíduo com 3 meses, com 4 meses, dizendo que são sacerdote de fé, onde eu tive 6 anos na África para aprender a me tornar sacerdote de fé. Que todos os escritores escrevam para toda a humanidade a liberdade e todos os direitos. Somos a consciência. É branco para se tornar, para dizer que se tinha se transformado em um orixá. A vergonha do mundo, eu sou Exu pintado de preto e vermelho. Nunca vi essas palhaçadas na mãe África. A África é séria, isso acontece no Brasil por falta de autoridade espiritual. Eu sou o rei. Eu sou o sacerdote maior do Candomblé do Brasil. Mas você é muito nova, muito jovem ainda. Todas as mulheres querem ser como Chica. Mulheres como ela são poucas. Eu sou negra, vocês são brancas. Mas Deus seria racista? Não me reconhece. Não sei para que escrever história e mais história, jornais e mais jornais, colocar aí, Brasil de A a Z, todo mundo conhece. De onde eu vim, o que eu sou, o que eu faço. Mas se prepare que o presidente Lula estará ali recebendo em breve, com certeza absoluta, como representante da história desse país, como representante da negritude desse país, como representante do processo de humanização desse país, em nome de Zumbi Quilombo dos Palmares e da rainha Chica da Silva, a Redentora. Primeiro, meu querido, meu caro amigo, meu irmão, você nascido no estado de Alagoas, estado que me orgulha de ser. Você que reconheceu e reconhece o tempo todo. E tão pouco conhecia meus familiares. Professor Zezito na UFAL, onde eu estudei também, famoso, sabendo que minha família morava
e preenchia todos os engenhos da usina Leão, nunca teve a mínima coragem de pegar um livro e lá saber quem é a família de José Mendes Ferreira, esse pobre negro, esse negro pobre que diz ser o rei do Brasil, do tataraneto do Reis Unidos Palmares. Porque lá não tem, se tivesse autoridade acima dele, deveria dizer, vai massa em Niltinga Leão. Se os donos da usina Leão brigaram, dizendo eu reconheço ele como rei, porque seu José de Beleão, seu Mário do Beleão, Rocha Beleão, os meus patrões, que eu trabalhei lá 18 anos como enfermeiro, foram buscar meus pais na usina Palmarelo. E lá sabia que eu era o tetraneto do Reis Unidos Palmares, que meu pai pertencia, porque a história é tão mentirosa, escrita por eles, que o primeiro rei africano não é Gangazumba, é mentira. Não é Zumbi dos Palmares, é mentira. Gangazumba, Zumbi dos Palmares são tão brasileiros como eu. Só existe um rei africano que deu as origens aos demais, que é Gungadim. Esse Gungadim é o primeiro africano que veio, que é o pai de Gangazumba, cujo Gangazumba teve uma filha e dessa filha nasceu Zumbi dos Palmares. Qual são o motivo de eu não estar todo ano comemorando a grande festa de Zumbi dos Palmares? Porque o governo de Alagoas, outros governos que antecederam, manda passagem para a professora, Papai Santo da Bahia, que nada tem a ver com a minha história. E não manda para ele aqui em São E Paulo. eu vou, quando eu vou para Zumbi, para a festa de Zumbi dos Palmares, eu tenho que gastar meu dinheiro e levar a minha comitiva. Nunca me mandaram um tostão e nem me chamam no palácio para agradecer. Exatamente. Então eu vou fazer lá o quê? Eu sou negro e me orgulho de ter cultura e bagagem para dar para esses que me exclusam. Dr. Obar Mendes, literalmente comprovado, tetraneto de Zumbi Quilombo dos Palmares, está no filme Zumbi Quilombo dos Palmares e está no filme Chica da Silva, a Redentora.